O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, com uma altitude de 8.848,86 metros acima do nível do mar. Localiza-se na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. A temperatura média no topo do Everest é de menos 60 graus Celsius. O ar no topo do Everest é muito fino, com uma pressão de cerca de 30% da pressão ao nível do mar. Isso significa que os alpinistas precisam usar tanques de oxigênio para respirar. As tempestades no Everest podem ser muito fortes e perigosas. A velocidade do vento pode atingir 300 km por hora e as temperaturas podem cair para menos 70 graus Celsius. O Everest é um destino popular para alpinistas, mas também é uma das montanhas mais perigosas do mundo. As condições climáticas extremas, a altitude e o risco de quedas de pedras e avalanches tornam a escalada uma tarefa desafiadora. A primeira ascensão ao Everest foi realizada em 29 de maio de 1953. Desde então, mais de 10 mil pessoas já escalaram o Everest, mas cerca de 300 morreram no processo. O Everest é um símbolo da conquista humana e da beleza natural. É um desafio para alpinistas de todo o mundo e continua a ser um dos destinos mais procurados para a escalada. O nome Everest foi dado em homenagem a George Everest, um cartógrafo britânico que mapeou a região do Himalaia. A montanha tem dois picos principais, o Lhotse Shar e o Lhotse, que são separados por uma passagem de 200 metros de largura. A temperatura média no topo do Everest é de menos 60 graus Celsius. A pressão do ar no topo do Everest é de cerca de 1/3 da pressão ao nível do mar. O oxigênio é escasso no topo do Everest, o que pode causar problemas respiratórios e de altitude. As tempestades no Everest podem ser muito fortes e perigosas. Cerca de 200 pessoas morreram tentando escalar o Everest. O Everest é uma montanha muito jovem, geologicamente falando. Ele se formou há cerca de 60 milhões de anos, quando a Índia colidiu com a Ásia. Ele é feito de granito, uma rocha ígnea que é dura e resistente. O Everest é coberto por neve e gelo durante todo o ano. Um dos destinos de turismo mais populares do mundo. Milhões de pessoas visitam o acampamento base do Everest todos os anos. O Everest é um desafio para alpinistas de todos os níveis de experiência. A escalada do Everest pode ser feita por alpinistas experientes ou por guias profissionais. A altitude. O ar no topo do Everest é muito fino, o que pode causar problemas respiratórios e de altitude. O clima. O clima no Everest pode mudar rapidamente, com tempestades fortes e neve. O terreno. O terreno no Everest é muito íngreme e perigoso, com quedas de pedras e avalanches. Apesar dos desafios, o Everest continua a ser um destino popular para alpinistas. A conquista do Everest é uma experiência que fica para a vida toda. Cerca de 200 pessoas morreram tentando escalar o Everest. A maioria das mortes ocorre na Zona da Morte, que é a área acima de 8.000 metros de altitude. O Everest é um destino popular para alpinistas de todo o mundo. Mais de 10 mil pessoas já escalaram o Everest, mas apenas cerca de 4.000 conseguiram chegar ao topo. A poluição no Everest está aumentando, com resíduos humanos, lixo e poluição sonora causando problemas. O aquecimento global também está afetando o Everest, com o gelo e a neve derretendo, o que está causando mudanças no clima e na paisagem. O turismo no Everest está aumentando, o que está colocando pressão na montanha e no meio ambiente. É um símbolo da conquista humana e da beleza natural. É importante que os alpinistas e as autoridades tomem medidas para proteger o Monte Everest do impacto humano. Aqui estão algumas dicas para escalar o Monte Everest. Faça uma boa preparação física e mental. Treine em condições semelhantes às que você encontrará no Everest. Use equipamentos de alta qualidade e confiáveis. Vá com um guia experiente. Respeite as condições climáticas e o ambiente. O Monte Everest também é um importante local de pesquisa científica. Os cientistas estudam a montanha para aprender mais sobre a geologia, o clima e a vida selvagem da região. No entanto, a escalada do Everest é uma tarefa desafiadora e perigosa, e apenas alpinistas experientes devem tentar escalá-la. A escalada do Everest geralmente leva cerca de 2 meses, desde o acampamento base até o topo. Os alpinistas geralmente começam a escalada em abril ou maio,
quando as condições climáticas são mais favoráveis. A escalada do Everest é cara, e os alpinistas devem estar preparados para gastar milhares de dólares em equipamentos, guias e outras despesas.